Olá, amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Hoje venho aqui com uma pequena preocupação relativa à postura que alguns cristãos têm estado a tomar em relação a certas pessoas que as visitam. Começo com uma pergunta: qual deve ser a nossa postura como cristãos quando um curandeiro decide ir à igreja? Escrevam aí nos comentários. Devemos atacar ao curandeiro ou devemos abrir as mãos e abrirmos as portas para que ele possa estar no nosso meio e que vá depor os seus problemas a Jesus Cristo? Lembrando que a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 11, verso 28, vindem todos os que estáis cansados e sobrecarregados, aqueles que estão oprimidos. Jesus diz, eu vos aliviarei. E o que é que Jesus Cristo vai fazer? Vai tirar o fardo desta pessoa e vai dar o seu fardo que é leve. Então, qual deve ser a nossa postura em relação a esta questão? Quando um curandeiro decide ir à igreja, deve ser atacado ou deve ser ajudado a ir para mais perto de Jesus Cristo? Escrevam aí nos comentários. A minha preocupação surge no contexto em que algumas pessoas, algumas vezes, atacam certas pessoas que simplesmente decidem ir à igreja. Lembremos-nos que um dia alguns de nós fomos ladrões, alguns fomos prostitutos, fomos prostitutas, alguns foram criminosos, alguns foram malfeitores, mas um dia reconheceram o poder de Cristo e entregaram a vida a Jesus Cristo e hoje são uma bênção no ministério de Cristo. Então, em relação aos curandeiros, quando eles decidem ir à igreja, qual deve ser a nossa postura? Atenção, eu não apoio o curandeirismo, porque eu sei que isso tudo está ligado com a feitiçaria. Mas pode-se dar o caso que o curandeiro vá à igreja porque quer depor o seu fardo aos pés de Cristo. Qual deve ser a nossa postura? Impedir que a pessoa entre na igreja e criarmos condições de ataque a estas pessoas, ou temos que ajudar estas pessoas a estarem mais próximas de Jesus Cristo? É importante também lembrar aqui que existem certas situações que nós podemos até refletir. Em que situações, circunstâncias ou contextos a pessoa, ou então este curandeiro vai à igreja? Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Em que circunstâncias? Na circunstância de cansado, sobrecarregado e oprimido. Jesus não disse, deixe o seu fardo lá e depois venha. Não, disse, venha com o seu fardo e deponha o seu fardo aos meus pés. É verdade que a prática do curandeirismo está ligada com o satanismo. Todos aqueles que um dia foram malfeitores também eram utilizados por Satanás. E um dia aceitaram a mensagem e entregaram a vida a Jesus. Jesus libertou estas pessoas das garras de Satanás. Então nós, como filhos de Deus, precisamos de qualquer das formas criar condições para que estas pessoas possam ir a Cristo. O Evangelho do Reino, de acordo com o livro de Mateus capítulo 24, verso 14, ele deve ser pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Pode-se dar o caso que o curandeiro tenha ouvido a mensagem e quer se livrar daquilo. E o único lugar e meio que ele acha que pode depor aquilo é diante de Jesus Cristo. E Jesus Cristo você não encontra numa palhota, você encontra Jesus Cristo lá na igreja. Então qual deve ser a conduta dos cristãos diante deste cenário? Impedir o curandeiro ou não? Fiquei preocupado ao ouvir a citação do nosso irmão Rei Magosha. É uma preocupação que ele apresentou. Nós não sabemos em que circunstâncias ele desejava ir à igreja. Nós não sabemos. E ele escreveu o seguinte: em Moçambique, quando um curandeiro decide ir à igreja, é atacado. Em que circunstâncias esse curandeiro queria ir à igreja, nós não sabemos. Mas as portas permanecem abertas para todos. A Bíblia diz em Isaías capítulo 1, verso 18, por mais que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eu os tornarei brancos como a pura lã. Jesus é que tem o poder de fazer isso. O que é que os cristãos têm medo quando um curandeiro decide ir à igreja? Tem medo de ser feitiçado na presença de Deus? É possível? Qual deve ser a nossa postura? Escrevam aí nos comentários. Há necessidade que a gente crie condições de remover as barreiras para as pessoas que querem entregar a vida a Jesus Cristo. Nós precisamos de orar por todos os nossos irmãos curandeiros, todos aqueles que simplesmente nós sabemos que praticam a magia, que praticam o necromantismo, aquelas pessoas que simplesmente praticam as adivinhas. Nós precisamos de orar por essas pessoas. Claro, nós não precisamos de participar do que elas fazem, não precisamos de consultar a eles, consultar aos mortos. Não, não temos que fazer isso.
porque a Bíblia condena isso. Mas se essa pessoa que está na palhota decide sair da palhota para ir entregar a vida a Jesus Cristo, nós temos que abrir as mãos, temos que criar condições de facilitar esta pessoa para ir a Jesus Cristo. Não fomos chamados para impedir as pessoas de ir a Cristo, fomos chamados para facilitar as pessoas de se chegarem a Jesus Cristo. Então, amados irmãos, amados em Cristo, não devemos impedir as pessoas de ir a Cristo. Não importa quem seja, mesmo que seja um curandeiro, nós temos que abrir as mãos para receber esta pessoa. Qual é a vossa posição em relação a esta questão? Coloquem lá nos comentários. Até a próxima.